Após a realização de sustentação oral, 3 são os caminhos de possíveis desfechos imediatos ali. O colegiado ele pode acolher integralmente ou parcialmente os pedidos feitos. Ou então, pode também rejeitá-los por completo. E também tem uma terceira via, que um dos julgadores, ou alguns, pode optar pelo pedido de vista. E esse último deve ser compreendido como uma verdadeira conquista para o tribuno, porque afinal em um ambiente desse, em que normalmente os votos vêm prontos, o fato do magistrado suspender o julgamento para poder refletir melhor sobre o que foi dito, indica que algo na fala do orador rompeu a rigidez daquele convencimento inicial que ele tem ali. O pedido de vista, ele representa um sinal claro de que a sustentação oral alcançou seu propósito mais nobre, que é provocar reflexão e, sobretudo, abrir a porta para uma possível mudança de posicionamento. O que antes seria uma discordância pode, a partir daquele instante, ser transformado em concordância. E isso é fruto direto da força de uma palavra bem empregada, né? Então, olha aí como é que foi essa nossa sustentação que restou em um pedido de vista. Senhor presidente, demais julgadores, ilustre membro do Ministério Público, colegas advogados, serventuários da Justiça, boa tarde. Tarefa difícil eu tenho depois dessas duas grandes sustentações aqui, né? Do doutor Heleno, tão emotivo, do doutor Felipe, tão técnico, e agora eu tenho que falar aqui a Vossas Excelências, é um grande desafio mesmo. Mas a advocacia criminal é assim, né? A gente lida todos os dias com grandes desafios. E esse aqui não é diferente, porque apesar de um pedido expresso de absolvição feito pelo promotor de justiça, o doutor Julian, inclusive ao excelentíssimo senhor procurador aí, Ricardo Vinardi, fica aqui os meus cumprimentos ao Ministério Público, especialmente ao doutor Julian, que faz um belíssimo trabalho em Teoflotone e região. Né? E nessa ocasião aqui, o doutor Julian, à vista da fragilidade probatória, pediu a absolvição do senhor Rian e dos demais investigados e denunciados. Né? Contudo, a despeito desse pedido absolutório, o douto magistrado, ele proferiu uma sentença condenatória, que, a nosso ver, não merece prosperar. Primeiro, porque um dos símbolos da justiça, senhor presidente, se não o símbolo da justiça, é a balança. E é interessante porque dentro do processo penal dialético, democrático, pautado aí no sistema acusatório, nós muitas vezes vimos nos pratos da balança da justiça um promotor de justiça que deposita em um dos pratos uma acusação e, por outro lado, um advogado, um defensor público, depositando uma defesa. E o fiel da balança é representado pelo judiciário, que decide para que lado vai pesar o fiel da balança. Contudo, nesse caso, nós temos tanto o promotor de justiça quanto o advogado colocando seus votos em um prato. E, de maneira paradoxal, o fiel da balança pesando para o outro, no sentido de condenar o senhor Rian às duras penas de 6 anos de reclusão em regime semiaberto por uma suposta lesão corporal seguida de morte. Mas, assim como o Ministério Público pediu, eu reitero o pedido de absolvição aqui da tribuna, tendo em vista a fragilidade probatória, porque o desafio, Vossas Excelências, que estão aqui para julgar esse caso, a apresentarem nos autos um depoimento perante a autoridade judicial que apresenta o senhor Rian como autor de qualquer das lesões que levou a vítima, o senhor Romildo, a ser lesionado e depois de alguns dias no hospital, a fatalidade da morte. Não existe. Pelo contrário, até mesmo os elementos indiciários trazem 3 momentos distintos desse fato. Um primeiro momento que é protagonizado pelo corréu e também apelante, o Juliano. Ele vem ali, já tinha uma desavença prévia com a vítima,
E a vítima chama a atenção dele no espetinho, que ele estava ali começando a fazer o seu espetinho, e a vítima vem e fala sobre a questão da perturbação do sossego, que aquele ambiente dele era hostil. E aí a vítima joga um copo de cerveja no Juliano. E o Juliano repele a vítima com aquele ferro ali, que geralmente o pessoal mexe, o carvão, né? Bate, mas não causa nenhuma lesão. A vítima continua com os xingamentos, o Juliano passa a mão em uma pedra de granito e joga e atinge o cotovelo da vítima. A vítima sai. Sai e daqui a pouco a vítima protagoniza um novo momento de xingamentos. Mas a vítima chega, né? Conversando com um, conversando com o outro, até que chega no Rian, o ora apelante. E começa a falar com o Rian, esse lugar aqui é um lugar de baderna, um lugar de pessoas que gostam de zoeira e tal. E o Rian vira para ele e fala assim: rapaz, quem é dono disso aqui é meu pai, você podia respeitar. E quer saber? Caça seu caminho e vai embora daqui. E a vítima vai embora. Não há episódio de agressão por parte do senhor Rian em relação à vítima Romildo. Contudo, existe um episódio de agressão descrita aqui, inclusive pelo Davids, e ele confirma esse episódio. O Davids fala que em um terceiro momento a vítima volta para aquele bar, para o espetinho, e começa a proferir novos xingamentos, e o Davids fala assim: opa, esse cara tá me xingando, tá xingando minha mãe, pera aí que eu vou mostrar para ele. Dá a volta pelo caminhão e dá uma porrada na vítima Romildo. E aí o Davids ainda fala no seu depoimento que a vítima sai catando cavaco para trás. Ou seja, nós temos ali uma descrição, agora sim, de uma agressão que foi perpetrada contra a vítima. Mas aí agora eu acho até interessante, né? Me recordo lá de Provérbios 18:5, que fala que quem justifica o ímpio e condena o justo, abominável é aos olhos do Senhor. E aqui nesse caso, nós temos os olhos fechados em relação ao Davis, que confessa que teve uma agressão, e em relação ao Rian, que não fala nada disso, que não tem nenhuma testemunha que o imputa essa agressão, nós temos uma condenação. Mas bem, desembargador Boccalini, antes de mesmo discutir essa questão do mérito, existe uma questão aqui que é preliminar, que é a questão do reconhecimento. Nós tivemos um reconhecimento, 2 reconhecimentos, feitos pelo famoso show-up, né? Que é mostrando as fotos e pedindo para que a vítima reconheça ali os supostos réus, os acusados. E está nos autos aí esse episódio em que o investigador Lucas, que é testemunha também, que conduziu essa investigação, que é um ótimo profissional, tive a oportunidade de trabalhar lado a lado com o Lucas, porque fui policial militar por 6 anos e meio na região de Teoflotone, especificamente ali em Carlos Chagas, e o Lucas é um investigador brilhante. Contudo, o Lucas, ele, de alguma maneira, ele conduz a fala da vítima, conduz ali todos os trabalhos, de maneira que não há espontaneidade por parte da vítima em relatar ali o que efetivamente aconteceu. E nesse momento aí da descrição e do reconhecimento, nós temos o 226 sendo rasgado, ignorado, e infelizmente na sentença confirmado. O que acontece? Como eu dei o exemplo, estando nos gabinetes de Vossas Excelências, tanto o desembargador Otávio Boccalini, quanto o desembargador Fortuna Grion, e agradeço também à desembargadora Maria Luísa Marilac, que me recebeu também há um mês atrás para fazer um despacho. Eu explico, se eu já conheço Vossas Excelências, eu não tenho necessidade de passar pelo 226. Então, o Juliano tinha uma relação prévia com a vítima, Romildo. Então, não há sentido eu realmente reconhecer. Agora, o Rian era completamente desconhecido da vítima. E aí, nós vimos, para começar o vídeo, né, do reconhecimento, ele falando assim: olha, senhor Romildo, nós estamos aqui na casa do senhor para fazer esse reconhecimento, mas nós já conversamos antes aqui, já te mostrei as fotos. Eu só quero que o senhor confirma para mim. Inclusive, desembargador Fortuna Grion, citei um julgamento recente dessa Câmara, em que Vossa Excelência
Fala, realmente, é o entendimento de Vossa Excelência tem total autonomia para isso. Fala assim, olha, o 226 para mim é uma recomendação. Mas nós devemos olhar com ressalvas quando fazemos esse reconhecimento por meio de fotos, porque é ainda mais delicado. E aí Vossa Excelência trabalhou uma situação que se enquadra com perfeita adequação a esse caso em análise. Então nós vimos o Lucas apresentar a foto do Rian e a vítima vira e fala, ele estava na turma, mas não descreve, porque existem aqui ao menos 3 episódios de violência, em tese de violência, isso nas palavras dos investigadores. Não obstante, inclusive, testemunhas terem trazido momentos anteriores em que a vítima estava embriagada, indo no supermercado, arranjando problema, no meio da rua arranjando problema, porque a vítima era alguém problemático. Então, a despeito de tudo isso, nós vimos aí o 226 ser rasgado. Então, peço que Vossas Excelências possam reconhecer a violação do 226 e, consequentemente, absolver o Rian. Não obstante as questões do mérito, eu já tratei anteriormente aqui com Vossas Excelências. Então, acho interessante também um fato aqui em que é descrito na decisão do doutor magistrado, é que ele fala que no momento do reconhecimento, a vítima, ela chega a parar, assim como eu dei essa pausa aqui, intencional, e faz uma reflexão sobre os momentos de dor que ela passou e que estava na garra desses agressores e que certamente não restaria dúvidas de que estes seriam os seus agressores. Então é algo que não está nos autos, é algo que não está no vídeo, e peço para que Vossas Excelências, se tiverem dúvida, assistam ao vídeo. Não tem essa cena. E, infelizmente, é utilizado isso como fundamento para a condenação. Então, por tudo isso, e pela ausência de provas robustas, eu peço a Vossas Excelências que, com base no 326, inciso 5 e 7, Vossas Excelências possam absolver o senhor Rian, ora apelante. Muito obrigado, Excelência. Eu ouvi há tempo a boa sustentação oral trazida por Samuel Keller e vou aceitar o seu desafio. Vou pedir vista Obrigado, Excelência. autos para reexaminar a prova. Obrigado, Excelência.